No meu canal, né, Otávio Reis SH360, tem uma playlist que é de frequências sonoras. E lá a gente tem diversas frequências sonoras. Essa playlist é gratuita, é aberta a todos. Quem quiser olhar, pode olhar lá depois. E essas frequências, elas têm frequências no texto de cada frequência ali, eu coloco na capa qual é a frequência específica. Às vezes tem escrito para que ela serve, às vezes está dentro da descrição, né? Então, esse é o canal, né? Vai estar nas playlists ali, onde, aí do lado isso, nas playlists vai ter uma aí que é de frequência sonora, aí ó, frequências sonoras, não, esse é do grupo de estudos. É uma outra que tem programação mental do subconsciente, essa aqui, ó. Programação mental do subconsciente, ativação por frequência sonora. Então, dentro aí dessa playlist, aí tem várias frequências sonoras que vocês estão vendo aí do lado. Então tem lá, por exemplo, uma que eu recomendo para quem quer começar é essa que está ali, ó, multifrequencial, isocrônico multifrequencial. O que quer dizer o isocrônico? É uma frequência, esse é um som isocrônico, por exemplo. É uma frequência que tem uma frequência dentro de uma frequência. Essa aí, por exemplo, é uma frequência de 923,929 em espiral. Então, assim, tem várias frequências aí e dentro da descrição dos vídeos, para que serve? Algumas servem para tirar dor física, algumas para bloqueio emocional, outras para trauma, outras são para acelerar a frequência cerebral, outras para desenvolver habilidades, né? Mas tem uma que é bem completa aí, que é multifrequencial, isocrônico multifrequencial. Porque essa daí, ela tem uma modulação completa para acelerar as frequências cerebrais e harmonizar todas as camadas da aura. O que ela faz? Ela vai mudando de uma frequência para outra. Então ela fica um tempo numa frequência e harmoniza, depois ela passa para uma outra mais acelerada e harmoniza, passa para outra. Então ela faz um ciclo completo, né, de todas as camadas do campo bioplasmático, de todos os vórtices de energia e também acelerando a frequência cerebral. Então, assim, tem a frequência 920 ou 963 Hz, se não me engano, tem aí também, e a 528 Hz, que é a frequência de, como que chama? 528 é de programação do DNA, a frequência do milagre, que ajuda você a reprogramar as coisas da sua programação de DNA, e a 963 Hz, ela existem estudos sendo feitos sobre ela, até para ela neutralizar efeitos do grafeno, né? Tem alguns testes mostrando o grafeno desestruturando quando se escuta essa frequência. Então, é importante só as pessoas escutarem com fone de ouvido, porque quando o som o isocrônico funciona sem fone, mas quando tem algumas aí que são binaurais, precisa que tenha fone de ouvido para dar o efeito. Essa era uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, a gente pode ouvir e dormir ou tem que ouvir sentado consciente, não Se for uma dessas que acelera, às vezes você vai ter um pouco de dificuldade de dormir profundamente, porque para você dormir, o seu cérebro ele baixa a frequência para você dormir, e se você está escutando algo que vai estar tá elevando, você vai ficar um pouco assim no início, né, até se Uhum. acostumar. Mas quem já se acostumou e coloca para ouvir e dorme, não tem problema nenhum. Pode escutar que não tem problema nenhum. Eu falo só para ter um ponto de atenção que é não escute essas que aceleram sua frequência cerebral se você estiver pensando coisas ruins. Porque quando você aumenta a sua frequência cerebral, você aumenta a sua capacidade de cocriação mental. Então, se tiver um momento, evite ficar tendo pensamento negativo. Relaxa na hora da frequência, pensa coisas boas, fica relaxado, mas não fica com pensamentos negativos na cabeça, não. Otávio, eu sei que tem pessoas que estão assistindo e tem alguns problemas assim de toque, de ansiedade. Qual seria a frequência mais recomendada para essas pessoas ouvirem? No início, pelo menos, para conseguir se equilibrar mais. A questão do problema, por exemplo, do toque ou da ansiedade, para diferentes pessoas com ansiedade, o que causou a ansiedade em cada uma podem ser coisas completamente diferentes, eventos completamente diferentes. Então, assim, eu recomendo a pessoa, de maneira mais, quando ela não sabe qual frequência escutar, ela sempre ir nessa multifrequencial. Porque como trabalha todas as frequências, assim a gente tem certeza que ela deu um giro completo ali em tudo, do que ela pegar uma outra. Mas, de toda forma, tem duas que funcionam também muito como coringa.
que é a 528 e a 963. Essas duas frequências, elas agem em diversas áreas também, principalmente a 528, que é muito de reprogramação, ela ajuda a reprogramar diversas áreas também. Então, assim, são mais coringas essas duas. Mas eu diria para fazer a multifrequencial. A multifrequencial ela vai ter a 528 dentro dela também. Já deu uma boa dica para as pessoas e com certeza isso vai ajudar bastante. Eu tenho muito retorno das pessoas, das frequências, assim. Pessoas falando até de dor física que sumiu, várias questões. Então, assim, dê uma olhada nas frequências lá, olhem os textos que tem da descrição das frequências,